Salve, salve Sinfonia! Fala galera, você está no MaestroCast, estamos mais uma vez aqui reunidos, meu nome é William Santana. Hoje estamos também numa configuração diferente do nosso programa habitual, o Léo não pôde estar presente, estou ao lado aqui do meu amigo Felipe, que é neurocirurgião, vou deixar ele se apresentar. Felipe, por favor, se apresente. Tudo bem, William? Tudo bem, espectadores? É uma satisfação estar aqui. Meu nome é Felipe Franco Pinto, tenho 37 anos, sou neurocirurgião, atuo aqui na cidade de Lajeado e com muita satisfação eu venho aqui no MaestroCast aqui. Parabéns, primeiramente também a William e ao Leonardo e aos demais contribuintes aí para o projeto, muito legal, muito interessante. Tenho acompanhado um pouco de perto assim, o trabalho de vocês. Parabéns, cara, isso é muito legal, muito legal. Eu queria vir aqui faz um tempinho já, né? A gente já tinha conversado algumas vezes e isso tudo para contribuir para o pessoal que está estudando medicina e depois de um tempo formado em medicina, se a gente puder contribuir um pouquinho para a galera, vamos fazer isso com muito gosto. Isso aí, Felipe. Primeiramente também quero agradecer a tua presença aí. A gente já tem conversado há uns dias, né, para você vir aqui para a gente bater esse papo aí. A ideia é a gente trocar bater um papo informal mesmo, assim, né, de conversar de forma livre com algumas perguntas que a gente sempre faz para os convidados para guiar a galera que tem interesse também nas especialidades, para falar um pouco de como foi a trajetória acadêmica, a vida na graduação, residência. E eu acho que a gente já pode começar a conversa falando um pouco já de como foi a tua escolha pela medicina, o que te motivou, como é que foi esses primeiros passos na trajetória aí. Para falar sobre isso, assim, eu vou voltar, então, um pouquinho antes, né? Eu sou natural de Rio Grande, eu sou lá do sul do estado. Minha esposa é da região aqui, natural de Teutônia. Então, eu, bem mais novo, estava no ensino médio, ainda pensando o que ia fazer, né, da vida, assim. E Rio Grande tem uma faculdade também, de medicina já é uma faculdade antiga, já tem mais de 60 anos, se eu não me engano, posso estar errado, assim, mas acho que já tem mais de 60 anos. E na cidade, assim, tradicionalmente por ter uma faculdade, né, graças a Deus hoje tem aqui em Lajeado também uma faculdade de medicina, comecei a pensar lá no início do ensino médio, assim, ainda muito cru na ideia. Depois fui fazer cursinho, fui estudar para passar na faculdade, né, sempre com aquele anseio de ser médico. Tinha na família médico mais distante, assim, não era tão próximo na família, assim, não era aquela pessoa que convivia junto, né, mas era conhecido, um tio distante, assim. E ele também foi um pouco de inspiração naquele momento, assim, da tomada de decisão no ensino médio. Aí acabei passando, então, pelo período do cursinho para poder entrar na faculdade. Acabei fazendo faculdade em casa, então, fiz em Rio Grande, sou formado há 10 anos médico pela FURG, pela Universidade Federal de Rio Grande. E desde o primeiro momento, assim, hoje eu sou neurocirurgião, desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade eu tinha muita curiosidade com cirurgia, na verdade, assim. Não sabia ainda muito sobre neurocirurgia e eu estava na primeira semana de recepção dos acadêmicos, dos calouros, né, da faculdade. Que é só aquelas palestras e tudo mais, seja bem-vindo, né? Aquela função assim que o cara está entrando na faculdade de medicina, vê umas pessoas com jaleco, e aí tu começa a ficar, né, ansioso com aquilo, né? Quer ver as coisas acontecer, tem curiosidade para saber como é que funciona o hospital, né? Lá a gente tinha a área acadêmica junto com o hospital, então eu pedi a possibilidade para um cirurgião pediátrico na época, para poder acompanhar, porque lá tinha residência de cirurgia geral, e os estudantes acadêmicos, como aqui, né? Os estudantes acadêmicos têm uma certa liberdade dentro do hospital de entrar nos setores, né? Eu pedi para participar, olhar pelo menos uma cirurgia, e ele tinha sido meu médico na infância, esse cirurgião pediátrico. Tinha me tratado um pouco a parte pediátrica, assim, enfim, e aí eu fui assistir a uma cirurgia dele, assim, e me lembro na época, assim, eu tenho nas mãos, assim, as veias são amostra, assim, né? Fáceis de ver, as veias superficiais da mão aqui. E uma técnica olhou para mim e disse assim, eu pegava fácil, os estudantes de medicina vão entender um pouco, um abocate 14, diz ela para mim. Que na verdade
é um introdutor para pegar a veia, né? Uma veia mais calibrosa, né? E aí ela me deu, no final da cirurgia, aquele abocate 14. Claro, ela não pegou minha veia, né? Não fez isso, né? E eu assisti aquela cirurgia e guardei aquele abocate. E guardei aquilo para mim. Fiquei muito feliz, emocionado, assim, de ver uma cirurgia. Eu nem era acadêmico ainda, não tinha lido nenhuma aula de medicina e já estava dentro do bloco cirúrgico. Então aquilo já me encantou um pouco pela parte cirúrgica, assim. Às vezes a gente tem essa queda e comigo foi natural, foi desde o início. A neurocirurgia veio logo para o segundo semestre, na verdade, assim. Lá a gente tinha durante todo o primeiro ano anatomia. Tem uma professora que era coordenadora da nossa cadeira de anatomia, que hoje está atuando aqui na Univates, que é a Suzy Laus. E quando eu comecei a ver a neuroanatomia começou a me encantar, apesar de ser complexa e entender pouco inicialmente, assim, aquilo ali me encantou muito. Então eu já estava tendencioso a pensar em cirurgia como médico e naquele momento eu comecei a gostar de neuro. Comecei a gostar de neuroanatomia. Consegui acompanhar os 2 neurocirurgiões da minha faculdade, um já falecido, que é o pai do Beto, que se formou aqui, médico também, e foram minha inspiração. O Santos e o Balaguês, né? Foram os meus professores de neuro depois, neurocirurgia e neurologia na faculdade, e aí consegui acompanhar eles por um período, a neurocirurgia em si, aí vendo os pacientes internados, vendo a complexidade da área, vendo a dificuldade da área, muitas vezes, diante de algumas situações de doenças, né? Então, diante disso, comecei a gostar e me aprofundar mais na área. Escolhi a neurocirurgia e depois, em 2011, me formei médico. Acabei trabalhando como médico, né? Trabalhei 2 anos como médico, atuei no interior, fui trabalhar logo depois que me formei e sempre quis ser neurocirurgião. Gostei muito da experiência de ser médico, porque quando eu me formei em medicina, eu tinha uma angústia também que eu dividia junto com a área da neurocirúrgica, que a impressão que eu tinha que se eu entrasse direto para a neurocirurgia eu não ia ser médico, eu tinha uma impressão assim. E eu queria atuar um pouco como médico, aí acabei atuando 2 anos e depois fui fazer neurocirurgia. Fiz neurocirurgia em Caxias do Sul, né? A residência de neurocirurgia é uma residência de entrada direta, né? Você presta a prova para a neurocirurgia, você não tem uma área anterior à neurocirurgia, você não tem clínica médica, você não tem cirurgia geral, nem neurologia, então você entra para a residência de neurocirurgia. A residência de neurocirurgia no Brasil é 5 anos, dependendo dos países do mundo vai variar um pouco, Estados Unidos, você já sabe, 7 anos, 7 anos. Alguns países da Europa 6 anos, então a gente muda, né? Há muitos anos atrás, eram 4 anos, acho que mais de 20 anos atrás, não sei se chega a 20 anos atrás, mas acho que uns 15 anos atrás a neurocirurgia ainda era 4 anos no Brasil. E claro, depois dos 5 anos você pode escolher alguma subespecialidade ainda. E são várias as subespecialidades que você pode atuar de maneira mais concreta, para fazendo fellow, né? Ou fazendo um estágio duradouro, né? Na área. Aí, diante da neurocirurgia, agora eu não organizei elas de cabeça, mas se eu não me perder, a gente pode fazer neurocirurgia pediátrica, a gente pode fazer oncológica, a gente pode fazer coluna, nervos periféricos, neurocirurgia funcional. A neurocirurgia funcional, para o nome que não é familiar aos que não conhecem a neurocirurgia ainda, seria a neurocirurgia voltada para o Parkinson, para a epilepsia, para os distúrbios de movimento, para a espasticidade, junto com a dor, que se mistura a área, né? E muitas vezes nesse fellow você pode ter epilepsia junto. Então vira um neurocirurgião funcional que pode atuar na área de epilepsia junto. Endovascular, que é aí a área de hemodinâmica, né? Onde a gente os cateterismos e tudo mais. Como eu falei, base do crânio, base de crânio, que geralmente base de crânio é um pouco oncológica também, né? Tem lugares que você vai fazer neurocirurgia oncológica e vai fazer base do crânio, né? Nesse sentido. E de cabeça eu acho que são esses. Agora, me perdoem se eu não lembrar de todos agora, mas porque eu não tinha preparado isso na minha cabeça, talvez não venha mais agora. Que eu lembro também. É por aí. Então você pode atuar depois em uma dessas, e geralmente você vai ficar num centro um pouquinho maior, porque aí você vai dedicar a maior parte do seu tempo para aquele tipo de patologia, né? Um pouco mais exclusiva dentro da área da neurocirurgia. Na verdade, a medicina como um todo tá ficando assim, né? Você faz geralmente uma formação e aí você acaba tendendo para uma área um pouco mais específica, né?
para atuar de maneira cada vez mais especializada naquilo que a área se propõe, né? Então, eu sou neurocirurgião vai fazer 4 anos agora, com muita satisfação, fico muito feliz de tudo que eu passei, assim. A história é bonita, né? Na faculdade, todos os meus colegas, a gente se reuniu ano passado com uns 10 anos de formado já, e depois a neurocirurgia em si, né? Se a gente fosse comentar um pouco da residência, que o pessoal às vezes da faculdade, assim, que vai ouvir o nosso podcast, vai ouvir um pouco da experiência, assim, quer saber um pouco mais, né? A área da neurocirurgia, a residência, ela é uma residência naturalmente mais puxada do que boa parte das residências, né? Todas vão ter o seu calcanhar de Aquiles, no sentido de dureza, assim, de força, né? De dificuldade, digamos assim, né? E se falar em calcanhar de Aquiles, também as suas mazelas, né? Algumas residências são mais completas, outras residências são um pouco específicas, umas você opera mais, umas você é mais acadêmico. Então, escolher o lugar onde vai fazer residência, eu sempre oriento. Se você puder ter passado no hospital, ter visto o hospital, é uma coisa que vale a pena. Mas também não é isso que vai fazer você um grande profissional, não. Isso depende muito mais de você do que do hospital em si, né? Se você tiver condição de trabalhar, porque na faculdade você vai ver isso também. Você vai ver na sua turma bons médicos, outros que você acha que não são bons médicos, que vão se tornar bons médicos depois. Uns que você não torce a cara e diz, esse aí não vai, depois a pessoa pode mudar, né? Acaba mudando, sendo um profissional excelente. E a dedicação é que vai fazer você ter uma residência boa ou não. Então, a dedicação é uma parte muito mais importante do que o hospital em si, né? Porque com a ponderação e com o estudo e com a sua dedicação, você tira a diferença, às vezes, de não ter uma estrutura muito completa, né? A área da neurocirurgia não é que nem no Grey's Anatomy, sabe? O Derek, lá, eu sempre digo, geralmente tem algum estudante na sala de neurocirurgia, olha, com o Derek era mais bonito, tinha luzes, tinha música, né? Tinha um drama, geralmente tinha um romance atrás, né? Aí você está na sala de cirurgia, às vezes tem um microscópio cirúrgico, né? Tá tudo escuro, não tem som nenhum. Alguns médicos vão gostar de colocar música, alguma coisa assim, talvez para relaxar. E quando você está no microscópio cirúrgico ou quando você está numa cirurgia mais complexa, você entra em estado de flow, que é aquela história de que quando você concentra e drena toda a sua energia para fazer uma atividade, parece que nada mais te atrapalha. Então a neurocirurgia em si, ela é muito bonita, eu adoro, eu amo a área que eu escolhi na medicina, tenho o maior prazer de atuar mas ela é ao mesmo tempo desafiadora, como é a medicina em si. Porque a gente não pode diminuir ou dirimir uma área da outra, né? Porque você acaba se dedicando para aquilo e nós, como seres humanos, vamos precisar de todas as áreas, né? Então, a neurocirurgia em si é uma área puxada, precisa de muita dedicação e precisa dessa parte que você acaba não romantizando a coisa porque ela tem o seu peso nesse sentido. Usando um exemplo, assim, há pouco tempo atrás, eu tive um paciente que chegou tetraplégico no hospital. Ele tinha uma fratura da coluna cervical com uma compressão medular alta, né? E aí a pessoa que estava de plantão me disse, bah, que bucha. Aí eu falei para ele, não é uma bucha, sabe? Eu escolhi isso. Essa é a minha área. Para mim, esse é um ótimo paciente. Eu vou ajudar ele, eu vou tratar ele, vou botar ele na reabilitação e vou tirar ele melhor do que ele entrou no hospital. E é nisso que eu vou acreditar. E apesar de muitas vezes a gente não conseguir, é para isso que eu vou trabalhar. Então, uma doença gravíssima, paciente jovem, tetraplégico, você vai lá, você opera, bota ele na reabilitação, no outro dia da cirurgia você bota sentado, no outro dia da cirurgia você tem que ver se ele vai conseguir respirar, muitas vezes vai precisar de uma traqueostomia, você vai enfrentar pacientes que têm tumor cerebral, que dependendo da gravidade do tumor cerebral nós não temos cura, mas nós vamos poder entregar o melhor para o paciente. Então, essas coisas de patologia é uma coisa que o estudante ele tem que começar a enfrentar durante a faculdade. E quando ele vai escolher a área, é por isso que é tão bom fazer estágio numa área, porque você vai ver os doentes daquela área, as patologias daquela área, e você vai começar a ver os percalços que tem, as falhas, as dores, as angústias, as alegrias, né? Uma área belíssima, a ginecologia, ela tem os seus altos e muito poucos baixos, mas quando são baixos são muito graves, né?
Perder uma criança, por exemplo, é uma tragédia, né? Então, a neurocirurgia, ela em si, ela também, ela tem muitos altos e baixos, e a gente já, por as pessoas saberem, pela população saber, por a gente ter uma área específica, já sabem que é uma área que tem um certo peso. Na verdade, assim, na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, agora eu não lembro o nome, porque era quando eu ainda estava fazendo a residência, mas se dizia que em torno de 20 a 25% dos neurocirurgiões acabavam, num certo tempo da carreira, não mais operando. Por quê? Porque você tem doentes que ficam muito graves, né? Então você seguidamente lida com sequela, você seguidamente pode lidar com doenças que você tenta ajudar ao máximo o seu doente, mas a doença acaba vencendo. Então a pessoa acaba enfrentando bastante essa questão de dor, assim, né? De ver o doente sofrer, de ter os pacientes internados às vezes por uma longa data, assim, por muito tempo, né? Então é uma área que é muito bonita no Grey's Anatomy e muito bonita dentro do hospital, mas ela tem o seu peso. Ela tem uma coisa que ela carrega consigo, assim, que o médico dele vai ter que ser um pouco altruísta, ele vai ter que ser um pouco resiliente, vai ter que entender que para não fazer a transferência, a contra-transferência nesse sentido da doença, porque ele vai ter limitações, né? A nossa medicina tem limitações e a neurocirurgia encara muito isso. Encara doenças muito graves, né? Então, há poucos dias eu operei um menino de 17 anos no AVC hemorrágico. São coisas que não vão aparecer no jornal, que a gente não pensa, mas que estão lá e você tem que gostar de fazer isso. Tem que gostar de atender um doente que é realmente muito grave, que precisa da sua ajuda, que precisa da técnica que você estudou, né? E o estudante de medicina e o médico em si, assim, o residente, e quem vai fazer a formação dentro de uma área, tem aquele efeito que chama o efeito Dunning-Kruger, né? Que é bastante interessante, que logo que você assume uma curva de conhecimento, você logo acha que você conhece tudo daquela área. Ou que você conhece tudo. O estudante foi lá, passou um acesso central e na primeira que ele fez, foi passar o acesso central, ele passou e foi brilhante. Ele acha que o segundo vai ser espetacular, até que ele faz um pneumotórax. E aí ele acha que não sabe nada, né? E aí quando ele começa a se auto-boicotar é que ele começa a se dar conta que ele tem o conhecimento, que ele está adquirindo aquele conhecimento. E depois ele não pode fazer o efeito Dunning-Kruger, né? De achar que não sabe nada, depois de já ter feito, de já ter estudado a técnica, de já ter se dedicado para aquilo. Então, na medicina, se a gente for observar, todas as áreas a gente vai ter um pouco isso. Então você tem um conhecimento básico daquela área e você já acha que dá conta, né? Mas logo você se depara com uma frustração, né, na sua área, na sua atuação, e aí você pega e dá um passo para trás. Opa, mas aí você não pode fazer, né, pegar o viés, né, de erro do competente, né? Porque se você já sabe, tem uma complexidade de conhecimento, você já tem uma experiência naquela área, você não pode achar que você é incompetente, na verdade, que é o erro do competente, né? Então, a neurocirurgia tem as suas alegrias, as suas dores, e tudo isso traz a beleza da área, nesse sentido, né? Traz a beleza do que você tem no dia a dia. Então, a minha trajetória foi mais ou menos essa, assim. Estudei, aí passei pela universidade, tive experiência com a cirurgia e com a neuroanatomia, casei as duas. Escolhi a neurocirurgia desde o primeiro para o segundo ano, era a área que eu desejava, fui atrás, passei, hoje sou neurocirurgião, com muita alegria, muita satisfação de ser neurocirurgião, né? Não contei também a minha história hoje, assim, eu atuo aqui na cidade de Lajeado e tenho 3 filhos, a Maria Luísa, o Benício e a Lara. E aí falando mais assim da rotina, do dia a dia, né, do neurocirurgião, o neurocirurgião acaba geralmente se dividindo assim, em muito hospital, né? Nesse sentido, geralmente os pacientes estão internados no hospital, passam por cirurgia, né? Como são doentes que se misturam, patologias mais breves, de internação curta, ou patologias mais graves que precisam de internação mais prolongada, geralmente o neurocirurgião tem alguma rotina no hospital, né? Ele vai passar para ver os pacientes dele, geralmente vai ter pacientes internados, via de regra. Então é bastante comum que o neurocirurgião tenha alguém internado ou que vai internar para alguma cirurgia, alguma coisa. Então ele é muito próximo do hospital na sua rotina diária, assim. Provavelmente seja uma pessoa que vai atuar dentro do hospital praticamente todos os dias, né?
Claro que muitas vezes, como você trabalha em equipe, o colega pode ver o seu paciente, aquela coisa que já fica combinada com o paciente, né? E vai dividir os atendimentos do consultório, né? Os atendimentos do consultório, via de regra, às vezes quando você tem na sua área, na sua região, uma alta complexidade em SUS, ou seja, o SUS é dividido em complexidades, quando você tem uma alta complexidade onde a neurocirurgia tem que ser executada na cidade, a gente vai ter os ambulatórios de SUS, então, para a neurocirurgia em si. Então, o médico neurocirurgião geralmente fica muito próximo do hospital, entre consultório, a rotina hospitalar e as cirurgias em si, né? Geralmente as cirurgias têm um tempo um pouco mais prolongado, dependendo do que você vai executar de cirurgia, né? São cirurgias que não são tão rápidas quanto um apendicite ou uma cesárea e que vão demorar um pouquinho mais, né? Precisa de muitas vezes de uma complexidade maior também de equipamentos, né? Porque como a gente tem muitas cirurgias que precisam de detalhes minuciosos, você precisa de equipamentos para tirar tumores com uma facilidade maior, outros equipamentos que você possa enxergar lesões no cérebro profundas, né? Então, profundas cerebrais, sem que você cause dano, né? No sentido de que sempre o menor dano para o paciente, né? Você sempre vai escolher a melhor técnica, a técnica menos invasiva, a técnica de melhor benefício para o paciente, de menor internação, de ser um pouco mais rápido, um pouco mais breve, né? Dentro do hospital. Então, a neurocirurgia em si, geralmente tem a rotina do neurocirurgião próximo ao hospital. É uma coisa um pouco mais comum, assim, dentro da nossa área, né? Vai acabar atuando dentro do consultório e do hospital, nesse sentido. Diante dessa realidade, assim, de rotina, né? A gente tem os desafios, né? Os desafios de casos bons e casos ruins. Quando eu fui fazer a escolha da neurocirurgia, eu ainda pensava na faculdade, né? Pensando na cirurgia e na neuroanatomia ainda. E quando eu fui pensar em me tornar neurocirurgião, no fim da faculdade eu fui fazer estágios, onde tinham neurocirurgia, residência em neurocirurgia, né? E aí me dei conta de que a realidade não era tão parecida quanto eu achava nos livros, né? E aí comecei a ver, mas isso só me confirmou aquilo que eu gostaria de fazer. Então, fui fazendo os estágios e fui confirmando a área, né, nesse sentido. E um caso que me marcou bastante dentro do hospital foi que uma vez chegou uma paciente muito jovem, tinha em torno dos seus 25, 30 anos, e ela teve um AVC hemorrágico e ela chegou com as pupilas mióticas, né? Para os estudantes de medicina vão saber o que é pupila miótica, que a gente acaba usando o termo técnico, né? Pupilas mióticas, na verdade, as pupilas são as partes pretas dos olhos, né? E a paciente chegou com elas mióticas porque ela foi sedada, a paciente. Só que logo depois, pela hipertensão intracraniana, essa paciente ficou midriática. E a midríase é um sinal de que você tem um sofrimento cerebral gravíssimo e muitas vezes irreversível. E tudo foi muito, muito rápido, assim, acelerado, né? E a gente conseguiu drenar aquele hematoma daquela paciente. Ela, logo depois, foi descoberto uma MAVE, uma malformação arteriovenosa, e essa paciente ficou curada. Essa paciente não teve sequela neurológica. Então, isso me trouxe, assim, isso me marcou muito no meu estágio, assim, vendo que você tem uma paciente que vai entrar em morte cerebral. É questão de minutos a horas, no máximo, e você consegue reverter. Você consegue reverter, manda ela para casa com um filho pequeno. Naquela época era um bebê, com o pai, né? Isso me marcou muito, né? Porque aí quando a gente foi conversar com a família, tava a mãe dela, o marido e tinha um bebê junto. E aí a gente falou, olha, ela está muito mal, pode morrer, a tendência é essa, a tendência não é o contrário. E a paciente ficou curada. Um outro caso, assim, recente, eu internei uma paciente com um tumor cerebral benigno, em princípio grande, mas que estava bastante sonolenta, com muita dor de cabeça. E no início da madrugada, assim, era meia-noite, a paciente ficou também com alteração pupilar, entrou em coma e começou a ficar midriática, dentro do hospital, aqui em Lajeado. A residente, felizmente, de vez em quando, os pacientes e nós, né, tem alguns anjos, assim, não tem outra explicação. A enfermeira se deu conta que ela não estava bem, que era o enfermeiro, e logo chamou a residente. A residente me ligou na hora.
E ela já foi para tomografia na hora. Era rápido, já estava no hospital, já estava no bloco para colocar uma DVE. Mas é a paciente que também começou a ficar midriática, ou seja, o sofrimento cerebral é absurdo. Botei uma DVE, aliviei, botamos a paciente em coma induzido para que o cérebro pudesse descansar, e a hipertensão intracraniana, né, a pressão de dentro do cérebro que aumenta muito quando você tem um tumor, um sangramento, né? Às vezes a gente vai adiantando, né? Eu sei que tu sabe o que é hipertensão intracraniana, né, William? Então a gente fica conversando aqui sobre hipertensão intracraniana. O que é hipertensão intracraniana? É quando você tem os espaços do cérebro e alguma coisa ocupa aqueles espaços do cérebro e acaba pressionando as outras estruturas a ponto de você aumentar a pressão como um todo dentro do crânio, e você começa a apertar o cérebro e ele começa a entrar em sofrimento e logo começa a ter morte neuronal, e isso leva à morte cerebral. Então essa paciente já estava com as pupilas médias, tendendo a midríase. Foi colocado um dreno às pressas, a paciente logo depois da cirurgia já voltou com as pupilas mióticas, e no outro dia eu operei ela do tumor cerebral. Foi tudo bem, graças a Deus. Aí a gente tem hoje aqui, né, já quero te agradecer pela caneca com o meu nome aqui do Maestro Cast, né? Aí eu ganhei o presente dessa paciente, um mês depois, assim, ela ficou praticamente sem sequelas também. E aí eu disse para ela o nome das pessoas dentro do hospital a quem ela tinha que agradecer. Aí eu mandei ela em cima do enfermeiro e da residente que viu ela de madrugada. Então ela foi lá e deu presente para eles, assim, porque eu disse, olha, claro que eu fiz a minha parte, mas teve outras pessoas que foram tão cruciais quanto eu, para que hoje tu estivesse viva aqui, pudesse estar conversando comigo, pudesse voltar a trabalhar 60 dias depois que fez uma cirurgia de um tumor cerebral. Então, a área em si, assim, nos dá um grau de satisfação de que parece que você, com as mãos, você consegue resolver um problema. Claro, tem muito mais coisa envolvida, né, do que simplesmente pegar e dizer com orgulho que foram as minhas mãos nesse sentido, né. Eu creio em coisas maiores do que isso. Então, mas eu estou lá também, faço a minha parte, né. Tenho a minha dedicação, tenho, né, o meu pronto atendimento nesse sentido, né. Mas nem sempre é fácil, assim, né? Nem sempre é fácil diante da rotina das especialidades, assim, ou da especialidade da neurocirurgia, conseguir sempre um resultado tão satisfatório quanto esse dessa paciente. Então, contando 2 casos aqui que me marcaram bastante, tem N outros casos, assim, casos que geram dor e ao mesmo tempo você tem que acalentar a família, ser um apoio naquela hora. E conversar com eles, né? Quantos pacientes de trauma. Lembro de um menino que tinha começado a trabalhar. Eu acho que esse podcast vai ficar meio pesado, dependendo do que a gente conta, né? Me lembro do menino que tinha começado a trabalhar no mercado para pagar a faculdade, para entrar na faculdade, isso em Caxias do Sul, e ele teve um assalto ao mercado e ele tomou um tiro na cabeça, mas não teve o que fazer por causa dele. E eu me lembro de me abraçar na família, assim, a família chorando. Aquela vez eu chorei com a família, aquela vez eu não me aguentei, não teve como não se aguentar, porque o pai entrou em prantos, né, e eu fui dar a notícia, né, era residente da neurocirurgia, e eu estava de plantão naquela época, conversei com o meu preceptor, conversei com o chefe, veio o chefe depois para o hospital, mas não tinha o que fazer naquele caso, e aí você dá o consolo para a família, né, tenta ser médico nessa hora, mais do que médico, ser humano, porque você está diante de uma família que está num sofrimento absurdo. E nesse caso, as nossas mãos são limitadas, né? Então, a gente, como médico, reconhecer a nossa limitação também é um ponto crucial para a gente poder exercer a medicina como um todo. E poder exercer uma medicina que traga, pelo menos, o conforto ao doente, né? Que é esse o juramento que a gente faz, né? É isso aí, Felipe. Cara, pra mim, né, eu sou meio suspeito para falar. Você sabe disso, sou interessado nessa área, então sou suspeito para falar nesse momento, mas eu quero aproveitar assim o entusiasmo, né, que você contou, essas experiências que viveu ao longo da faculdade, né, da graduação, da residência, e aproveitar e pedir para ti para sugerir assim a galera que tem interesse, alguma dica tua para o pessoal que tem interesse em conhecer um pouco mais o que é a neurocirurgia, o que você recomendaria para os estudantes que estão começando a graduação, ou também alguns que já estão até mais para frente. Quais seriam as tuas sugestões? A gente já estamos adiantados da hora, encaminhando já para
para a gente finalizar, alguma sugestão tua para o pessoal que está interessado na especialidade? Cara, primeira coisa, eu quero me colocar à disposição. Assim que quem quiser pegar meu telefone, é difícil, às vezes não respondo o WhatsApp na hora, por causa da nossa rotina mais pesada, assim, mas fica à vontade para pegar telefone, contato, e-mail. E-mail é uma coisa mais fácil, naquele dia provavelmente eu vou responder. WhatsApp, às vezes não consigo olhar todos, assim, dependendo da rotina, né? E eu fico à disposição para quem quiser conhecer mais da área, assim. O que eu recomendo para todas as pessoas, como é uma área muito específica dentro da medicina, acaba que você tem, e ela acaba sendo muito hospitalar, dependendo de tudo que você vai fazer. O que eu recomendo para o estudante de medicina? Cara, você quer ser neurocirurgião? Vá buscar um hospital que tenha residente de neurocirurgia. Residência. Por quê? Porque lá você vai ver a rotina mais ou menos do neurocirurgião, ou de um serviço de neurocirurgia com N pacientes internados, N pacientes com problemas neurocirúrgicos a serem resolvidos. Você vai conseguir enxergar esse timing que eu falei, né? De que daqui a pouco um paciente tem que ser muito mais rápido do que os outros. Daqui a pouco o paciente tem que ser muito bem manejado de forma rápida, tem que ir para emergência, tem que ir para UTI, o paciente pode complicar. Então, essa coisa da neurocirurgia em si, eu vou sugerir para os estudantes. Né? A primeira coisa é ver Grey's Anatomy, já está valendo, já. Não, é brincadeira. Que no Grey's Anatomy tem o Derek, mas eu não assisti a parte que ele morreu, então... ele depois parece que morre no seriado, então... Spoiler, é. Não, o seriado já está, sei lá, em que temporada, já morreu faz tempo no seriado. Mas eu recomendaria as pessoas a procurarem serviços onde tem neurocirurgia. Porque a gente faz atendimento neurológico dos doentes também, né? No consultório e tudo mais, né? Mas a gente tem uma área um pouco mais focada na neurocirurgia do que em todas as doenças clínicas da neurologia. E separar isso é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa gosta muito de neurologia, mas não gosta de neurocirurgia. Então, porque são coisas diferentes. Você, dentro do consultório, você acaba tratando pacientes neurológicos, a maioria dos pacientes neurológicos puros, né, acaba sendo tratada mesmo pelo neurologista, as partes mais cirúrgicas acabam sendo tratadas pelo neurocirurgião e a parte da neurologia com a neurocirurgia são complementares. Então, o neurologista também vai ter a rotina do hospital, também vai ter a rotina de algumas doenças, o neurocirurgião vai ter uma rotina de outras doenças. Então, fazer estágio, procurar fazer um estágio daqui a pouco de férias de menos dias, 10, 15 dias, se o neurocirurgião aceitar. Isso são coisas que você se depara de frente com a especialidade, porque realmente na graduação é muito difícil você ter uma aula de neurocirurgia e entender neurocirurgia. Então, outras especialidades talvez seja mais próximo. Mas a neurocirurgia em si, o hospital, o ambiente, o paciente, ele sendo visto, ele fica muito mais concreto nesse sentido. Então, ir para um lugar onde tem a residência seria a minha dica de ouro, assim, porque isso pode ser um divisor de águas também na vida da pessoa, assim, na vida de quem está assistindo a especialidade. Ela pode olhar e dizer, olha, isso aqui não é o que eu gosto. Eu achava que neurocirurgia era uma coisa e neurocirurgia é outra. Eu geralmente digo para os estudantes, aqui vou dizer para os estudantes, que dependendo de como você atua como neurocirurgião, se você tem um hospital que você vai atender urgência e emergência, se você vai ter um hospital aberto a todas as áreas da neurocirurgia, de receber pacientes, você vai ter uma das áreas da medicina que mais encontra a morte e a limitação. Então, se você não está preparado para lidar com a morte e a limitação e as sequelas, a neurocirurgia tem que ser repensada. Porque você vai encontrar morte, você vai encontrar sequela e você vai ter que ser o alento, você vai ter que ser o positivo naquele momento, você vai ter que ser o apoio daquela família, você vai ser a pessoa que vai ter que dar esperança para ela, porque o neurocirurgião geralmente é um médico bastante esperançoso, assim. Geralmente tem aquele paciente na UTI que todo mundo está dizendo, não, ele vai ficar sequelado pro resto da vida. Mas porque muitas das pessoas que falam isso não fazem o consultório depois. Esse cara, dependendo da lesão que ele tiver, ele com certeza vai voltar no meu consultório 3 meses depois caminhando e conversando comigo. Então, o neurocirurgião já tem uma certa experiência nessa área, nesse sentido. Às vezes o paciente tem uma tomografia, tem uma ressonância que não tem muita lesão, mas ele está lá em coma, ele não acorda, ele demora a fazer aquela coisa melhor, de melhorar, né, porque ele teve uma lesão axonal difusa, que é uma das doenças do trauma, ou porque ele teve um AVC, ou seja, teve uma doença mais grave do cérebro. Mas o cérebro é espetacular, não tem o que falar, né? E aí você vai ver depois, eu geralmente digo, não, esse aí, puxa, e o que tu acha, Felipe? Cara, só faz o básico. Ele vai voltar 3 meses depois no meu consultório conversando comigo. Então nós vamos fazer tudo por esse doente.
Então, geralmente o neurocirurgião é o médico da esperança também, sabe? Então, se eu fosse sugerir para os estudantes se eles gostariam de fazer alguma coisa, para conhecer a neurocirurgia, conversem com o neurocirurgião, procurem um hospital que tenha residência. O nosso hospital aqui tem bastante cirurgia, mas a gente não tem um serviço de residência montado, mas a gente está à disposição para quem quiser conhecer, para quem quiser ver, né? E entender um pouco mais da área, porque só o livro vai ser a base, mas vai precisar mais, né? Aqui tem o Humans, que é a bíblia do neurocirurgião, né? Com todos os seus volumes, está aqui na mesa do podcast, né? Claro que estudar é o mínimo que a gente vai ter que fazer, mas a vivência, ela precisa para a gente ter essa experiência de discernimento, saber se é uma área que eu vou gostar, se é uma área que eu não vou gostar. Então, eu daria essa dica de ouro assim, para os estudantes. Vão para um hospital, conheçam, se grudem no neurocirurgião, né? Já, se vocês gostam de neurologia, conversem com o neurologista, começem a ver os atendimentos do neurologista. Né? Todo mundo tem medo do exame neurológico, né? O exame neurológico tu vai aprender também com a vida, nesse sentido, né? Só no livro, né? Vendo os pacientes, batendo martelo, vendo um paciente que está mais grave, entendendo como é que o doente responde, né? Então tá, Felipe. Infelizmente nós estamos no adiantado da hora aqui. Teria mais um pano na manga aqui para a gente estender a conversa por um bom tempo. Espero que a gente possa marcar uma nova data para a gente conversar um pouco mais o que faltou a gente conversar hoje aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e esperamos vocês no nosso próximo podcast. Quero só, antes de finalizar, passar a palavra para o Felipe, agradecendo ele pela presença dele aqui hoje, por ter prontamente aceito o nosso convite. Felipe, muito obrigado aí por ter vindo nos transmitir a tua experiência com entusiasmo e espero que tenha servido para quem nos ouviu até agora. William, eu que vou te agradecer também, vou devolver o agradecimento, com muita satisfação venho aqui, cara, porque isso é um projeto bastante inovador, não conheço nenhum outro parecido, assim, que traz os especialistas, traz os médicos para falar um pouco sobre a sua vivência, sobre a realidade da medicina depois de formado, e isso esclarecer e ser uma voz assim, para o estudante de medicina, né? Parabéns por esse projeto, é com muita satisfação que eu venho, obrigado a todos pelos que me ouviram aí, e vou estar à disposição aí para quando vocês precisarem e fico à disposição também dos estudantes e de quem quiser conversar comigo, saber um pouco mais sobre neurocirurgia, fico sempre à disposição de vocês. Então tá certo. Felipe, obrigado. Muito obrigado, William. Galera, nos vemos na parte 2 com o Felipe aí, porque hoje a gente não conseguiu terminar. Até mais.